fica a segurança da Creuza ao último de 2024? Pensei em fazer uma análise, uma retrospectiva em segurança pública do ano de 2024, mas desisti. Desisti dessa reflexão por um motivo muito pessoal e simples. Eu não concordo que houve grande evolução no conceito de segurança pública em 2024. Isso, pode me apedrejar. Pode me apedrejar. Mas é a realidade. Para mim, a evolução no conceito de segurança pública, quando ela foi integrada de acordo com o nosso modelo de federalismo tridimensional. União, Estados-membros e municípios. Quando essa estrutura tridimensional toda estiver integrada para fazer o serviço de segurança pública de maneira efetiva, eficaz e eficiente, aí sim eu posso falar que teve inovação. Bem, a gente não tem controle das nossas fronteiras secas, esquece, não tem controle, certo? E ninguém se movimenta para isso. A gente não tem controle do que acontece na Amazônia Legal, lá nos 9 estados e 772 municípios que estão dominados cada vez mais pelas facções. A gente não consegue fazer um estudo viável sobre as facções e o movimento delas. A gente não consegue chegar a uma conclusão de uma coisa que é tão clara, certo? A gente não consegue ter uma proximidade do judiciário com os órgãos de segurança pública. A gente não consegue ter uma proximidade do Ministério Público com os órgãos de segurança pública. Eu vejo uma disputa, né? São inimigos. São inimigos. Ninguém conversa com ninguém. As nossas agências que produzem dados de conhecimento sensível, a inteligência, não são unificadas. O FICO é enfraquecido. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, sob gerência da Polícia Federal e com a participação dos demais órgãos de segurança pública. É enfraquecido. A Receita Federal ainda faz um trabalho muito leve, observando a entrada e a saída dos ilícitos e do dinheiro, principalmente. O dinheiro, porque o crime organizado acontece por causa do dinheiro. É um crime econômico, certo? Então não vejo nenhuma evolução nesse sentido. O nosso Congresso Nacional, estou falando do Congresso Nacional, não estou falando das assembleias, certo? Ele é nulo nesse sentido, ele vive de pauta ideológica, tanto de um lado quanto do outro. E a gente está cansado de ideologia dentro de segurança pública. Segurança pública deveria ser política de Estado, não política de governo. Se fosse política de Estado, de fato, o Sistema Único de Segurança Pública estaria funcionando plenamente, mas não, ele foi enfraquecido durante uma gestão e nessa ele tenta se reestruturar, mas enfrenta grande resistência. Por quê? O Congresso Nacional não está afim disso. Ele está afim de fazer live, certo? Com pauta ideológica. O deputado que está com a bunda sentada lá no Congresso Nacional, ganhando muito bem, tendo muito acesso a dinheiro público, ele está preocupado em pauta ideológica. Em falar, tem que matar, mata mesmo. Mas ele mesmo nunca matou ninguém. Ele não vai sentar no banco dos réus e parar em um presídio, certo? Com mais de 20 anos no lombo. Ele não vai passar por isso. Portanto, para ele é muito fácil abrir a boca para falar besteira, certo? E o público dele bater palmas e pior, pegar ele como exemplo e fazer essa besteira no dia a dia nas ruas. Então o nosso Congresso Nacional é nulo no sentido da segurança pública. Eu estava lendo agora uma matéria no Senado Federal, onde a Comissão de Segurança Pública colocou lá que teve um excelente ano 2024. Excelente ano? Teve não. Deve ter sido para eles, para os senadores, que agora no recesso estão em suas fazendas, né? Com as suas famílias, ou boa parte deles estão fora do nosso país, olhando para a gente, observando o nosso sofrimento aqui nessa grande senzala chamada Brasil. É isso. E a população ainda não parou para ver que são asas do mesmo pássaro. Eu preciso pensar nisso. Então, para mim, não teve evolução nenhuma. O que eu vi foi uma discussão inútil, e que ela vai continuar ainda, sobre o decreto que versa sobre o uso da força das polícias,
dos órgãos de segurança pública. Aí tem deputado fazendo live, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, né? Tem governador falando besteira para todos os lados, né? É besteira para todos os lados. Tudo para aparecer e conquistar um público que nada sabe tecnicamente, não naquilo que sente, na qualidade de vida, mas tecnicamente e como funciona a estrutura de segurança pública. Então eu digo para vocês, tudo que está descrito no decreto 12.341 de 23 de dezembro de 2024, repito, 12.341 de 23 de dezembro de 2024, tudo que está descrito nele já existe há muito tempo. E quem é operador de segurança pública, como eu fui, hoje estou aposentado, conhece o tete a tete disso aqui. Eu entrei na polícia em 1997, governo Marcelo Alencar, secretário era o general Cerqueira, aquela frase muito polêmica, atira primeiro, depois a gente resolve. General Cerqueira, aquele da promoção de bravura, né, a bravura e tudo mais, a pecúnia, enfim, ficou muito conhecido por isso. Quando entra o segundo governo, né, quando o governo do Marcelo Alencar cai, e vem o próximo, de lá para cá eu cansei de fazer reciclagens, fiz diversas reciclagens exatamente nesse sentido. Na Polícia Militar são chamadas de NIs, certo? Com essas normas aqui. Tudo isso aqui o policial militar conhece de cabo a rabo. E todo boletim da Polícia Militar divulga as diretrizes baseadas exatamente em tudo que está escrito no decreto, então não é novidade. Então, se algum parlamentar ou algum chefe do executivo estadual, certo, não teve o cuidado de ler, interesse, ou pelo menos, né, o caráter de ler e falar assim, não, realmente aquilo já existe, certo? É complicado. Ou ele tem dificuldade de cognição, ou ele é analfabeto funcional, ou tem dificuldade com caráter. Porque o que está escrito no decreto, para quem conhece segurança pública, não é novidade nenhuma. Principalmente as polícias ostensivas, principalmente a polícia militar, que tem missão constitucional do policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública, e a Polícia Rodoviária Federal, que também tem a missão do policiamento ostensivo e rodovia federal, ou nas rodovias federais. Falo de duas polícias que são ostensivas. Principalmente a Polícia Militar, que tem uma base de 406 mil agentes no Brasil. Base. Mais ou menos isso, tá? 406 mil agentes no Brasil. Ou seja, é o maior efetivo. Certo? Então, para as polícias que fazem o policiamento ostensivo, nada disso aqui é novidade. Certo? Nada disso aqui é novidade. Tudo que está aqui é baseado nas 5 regras da administração pública. O LIMP, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Simples assim. E eu digo para vocês, artigo 1º, disciplina o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelas forças de segurança pública. Artigo 1º, tá? Artigo 2º, princípios gerais. Olha que absurdo. O primeiro, legalidade. Ah, para que legalidade? Para que legalidade, gente? Por que o policial tem que trabalhar sob a legalidade? Ah, que isso? Que absurdo. Tem que ser ilegal, né? Que absurdo. Eu volto. Limpe. Primeira regra, legalidade. Grande coincidência, né? Ou seja, certíssimo. Segundo ponto, precaução. Ah, não tem que ter precaução. Para que precaução? Não tem que ter cuidado. Dane-se. Eu sou operador de segurança pública, eu faço o que eu quiser. Gente, o Estado, teoria do Estado, é formado por população, território, cultura, constituição implícita ou explícita e soberania. Essa palavrinha chamada soberania
praticamente foi ela que criou o Estado, porque a soberania é um grito de poder político. É o poder político que cria o Estado. A sociedade organizada cria o Estado para que o Estado tenha a missão de nos administrar. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem, já dizia Hobbes. Certo? Então, se o Estado, né, foi criado para nos administrar como cidadãos, o mínimo que ele deve ter, primeiro ponto, é legalidade. É o ponto principal. O segundo é o cuidado. Com quem? Com o cidadão. Já que ele, o cidadão, é o pagador de impostos. Então, o cara que representa o Estado, ele recebe sua remuneração, seu subsídio, o seu salário, quando é empregado público, mediante o pagamento do cidadão. Então, não tem que ter cuidado? Está errado. Bem, 3. Necessidade. É claro que deve haver necessidade para que a polícia tenha que agir, seja de forma preventiva, seja de forma repressiva. Na forma investigativa, no flagrante delito, no mandado de busca e apreensão, no mandado de prisão. É aí que a polícia tem que agir, porque existe a necessidade repressiva ou preventiva. Por exemplo, o policial militar, ele trabalha amparado em 3 regras jurídicas. O artigo 144 da CF/88, certo? O artigo 244 do CPP, certo? E o 78 do CTN. O artigo 244 do CPP, ele se chama, de maneira breve, fundada suspeita. É a abordagem do policial ao cidadão comum. Porque ele está previsto na Constituição Federal. O 244 do CPP existe porque é amparado pela Constituição Federal. Jefferson, o que é uma Constituição? Uma norma jurídica supralegal que limita o poder do Estado e direitos e garantias. Quando limita os direitos e garantias, é utilizado o 244 do CPP, fundada suspeita. É o momento da abordagem do policial ao cidadão. Certo? Só que a fundada suspeita deve ter suspeita fundada. Por que o senhor policial me abordou? Ah, porque o senhor está usando a camisa do Flamengo e é escurinho. Então, escurinho e usando a camisa do Flamengo, eu achei que o senhor pudesse ser suspeito. Vou fazer a revista pessoal e a revista veicular. Tá certo? Tá errado. Isso é preconceito, é discriminação e nós vivemos num país preconceituoso. Não precisa ir longe, não. Você chega em qualquer lugar e vai perceber que existe um preconceituoso ali. Preconceito de classe, preconceito pela cor da pele, preconceito religioso, né? Ainda mais se for de matriz africana, é um macumbeiro. Preconceito de gênero, certo? Sabemos que é assim que funciona o nosso Brasil varonil. Então, justifica uma abordagem dessa forma? Ela tem fundada suspeita? Isso é só um exemplo, mas existem vários, certo? Mas são vários exemplos. Um tipo de abordagem nesse sentido, preconceituosa, ela é válida como fundada suspeita? É claro que não. E o 78 do CTN, que é o poder de polícia. O poder de polícia, ele é discricionário, mas ele não é autoritário, certo? Discricionário é diferente de autoritário. Você representa o Estado, você tem poder de polícia, mas você não é um capitão do mato. Você não é um capitão do mato. Você tem que trabalhar dentro da legalidade, da precaução, da necessidade. Esse é o amparo, exemplo, do policial militar. Artigo 144 da CFPA 244 do CPP e 78 do CTN. Poder de polícia, fundada suspeita, certo? E, é claro,
a Constituição Federal, dizendo que é um órgão de segurança pública. Né? Bem, proporcionalidade. Ah, esquece, né? Proporcionalidade é um negócio complicado demais. Tá errado o decreto. Não tem que ter proporcionalidade, não. Tem nada. Tem nada. Eu vi o cara correr com uma arma na mão, o cara não disparou, o cara correu com a arma na mão. Eu tenho 20 tiros para dar, meu carregador, o carregador do meu fuzil. Tem 20 munições, portanto posso fazer 20 disparos. Eu efetuo os 20 disparos nele. Ele estava armado. Lá na frente ele podia atirar. Ele está correndo de costas, né? Com a Glock rajada ali. Eu, ó, alça de mira, massa de mira e 20 nele. Não precisa ter proporção. Claro que não, pô. Posso fazer isso com qualquer um. A gente vive num mundo sem lei? Num país sem lei? Beiro ridículo esse tipo de interpretação, não é? Então, o decreto está errado mais uma vez, né? Não tem que ter proporcionalidade, né? Responsabilização. Oh, não. Não, pô. O bandido não é responsabilizado. Pô, o bandido faz o que quer, ele mata todo mundo. Isso tem uma diferença. O bandido é o bandido. Ele está à margem da lei. O funcionário público, o servidor público efetivo, que faz parte dos órgãos de segurança pública, ele está na lei, ou deveria, ou deve estar na legalidade, na lei, trabalhar dentro da legislação. Se ele está chateado em ter que trabalhar dentro da legislação, é só pedir demissão. Certo? Até rimou. E se o cidadão acha que o policial não tem que trabalhar e ser responsabilizado pelos seus erros, pense, pode ser o seu filho. Enquanto é o filho do outro, ou a filha do outro, a gente, né? Você pode fazer a discriminação que quiser. O preconceito rola solto. Apontar o dedo para o outro é muito fácil, né? Mas quando acontece na família, aí não. Eu não vi, em 30 anos na polícia, nenhum pai ou mãe, mas li, certo? Algumas vezes, 30 anos, a proporção foi bem pequena, hein? De um pai ou mãe entregando o próprio filho aos órgãos de segurança pública. Ó, tá aqui, ó, meu filho é bandido. Cometeu um crime. Não vi. Hipocrisia é o nome disso. Hipocrisia. Então deve ser responsabilizado sim quando cometeu erro. É claro, dentro dos seus direitos. Você tem o direito de se defender, certo? Você vai se defender até a última ocasião. Mas se lá na última ocasião não tiver mais como, né, a defesa, aí a responsabilização tem que chegar. Errado? Claro que não. E o último aqui, que chega até a ser redundante, não discriminação. Absurdo isso, né? Como pode? Né? Como pode proibir de ter que falar o operador de segurança pública que ele não pode discriminar a pessoa? Né? Afinal de contas, estamos aqui, né, em 1824. Né? 1824. Não é isso? Estamos em 1822. Estamos em 1800, 1700. Época da escravidão. Onde você podia fazer o que quisesse com o negro ou com o índio. Né? Onde pessoas foram dizimadas. 24 milhões de africanos atravessaram para o Brasil, o Oceano Atlântico. 12 milhões morreram antes de chegar ao continente americano. Olha só. E quando chegaram aqui, 2 milhões logo de cara foram morrendo. Certo? No continente americano inteiro. Certo? Estamos nessa época. Época do Xaxá, grandes traficantes de escravos. Nessa época que estamos. Certo? Então, não pode discriminar à vontade. Né? O escurinho, o neguinho, ó neguinha, pá, favelado, não sei o quê, tapa na cara do favelado. É triste você escutar um operador de segurança pública que nasceu na favela discriminar
A pessoa que mora na favela, na fração de Estado. Porra, o cara nasceu, ainda tem familiar lá na fração de Estado, lá na favela, e o cara age com discriminação, com preconceito do lugar de onde ele veio, de uma área periférica, cara. Certo? Isso tem nome, falta de consciência de pertencimento, falta de conhecimento histórico, conhecimento político, não sabe de onde veio, né? De um povo que foi moldado, que foi amarrado na sua cultura principal, né? Um povo que foi colonizado por outra nação totalmente hipócrita, que destruiu outros países e não construiu o nosso, que criou uma história falsa, com falsos heróis, Infante Dom Henrique, o primeiro cara que fez um leilão de negros em Algarve, lá em Portugal, isso em 1444. Federal. É a tua história que você não reconhece. Ah, já passou. Não passou não, continua viva. Portanto, certíssimo, não discriminação. Li para você, ou para vocês, os princípios gerais, artigo 2º. Artigo 2º. Tem mais detalhes. A força deve ser empregada com bom senso. Não tem que usar bom senso na força. Eu não tenho que usar o bom senso. O operador de segurança pública não deve usar o bom senso. Né? A resposta é porque o crime não tem bom senso. Primeiro ponto, o crime não tem ideologia. O crime não é ideológico. O crime é o crime. Certo? O crime passa por cima de qualquer um para alcançar o seu objetivo. O crime escraviza as frações de Estado, ou seja, as favelas. Ele administra a fração de Estado pela incompetência do Estado. Certo? Por esse simples motivo, o próprio Estado criou a fração de Estado. Isso é histórico também. Início do nosso período republicano. Nossa primeira república. Ela criou a primeira favela, Morro da Providência, o lugar onde eu nasci. Certo? Para fazer uma limpeza étnica no centro da cidade do Rio de Janeiro ao modelo francês. A arquitetura francesa. Isso também é histórico. Certo? A conclusão é que hoje todas as favelas ou frações de Estado são administradas pelo crime. É o crime que cria a Constituição. É vergonhoso ao Estado de Direito, porque mostra a incapacidade dele. Ele é incapaz de lidar com aquilo que deveria fazer parte do território dele. Porque para existir um Estado, tem que existir território, tem que existir população. Então, a força deve ser empregada com bom senso, sim. Porque quem não tem bom senso é o crime. Mas o operador de segurança pública, ele tem bom senso. Ou deveria ter bom senso. Certo? Mais alguns detalhes. As operações, parágrafo único. As operações devem ser planejadas e executadas mediante medidas para prevenir, certo? Qualquer tipo de efeito colateral. De novo, as operações devem ser planejadas e executadas mediante a adoção de medidas para prevenir a gravidade. Alguma coisa de errado nisso? Isso é uma conclusão que esse ano nós passamos o ano de 2024 inteiro sem uma discussão técnica sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, a DPF 635, mais chamada como a DPF das favelas, né? Enfim, a discussão sobre a arguição de preceito, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela durou o ano inteiro, não chegou a lugar nenhum, porque ela foi utilizada só politicamente, só para fazer propaganda, só para usar o paralelismo, certo? Paralelismo. Só o que foi utilizado foi o paralelismo, mais nada. Por quê? Porque não chegou a uma conclusão técnica. Poucas pessoas tiveram cuidado de ler a DPF toda. Até mesmo os operadores de segurança pública, eles não
leram, eles escutaram lives aí, né? Videozinho dali para cá. Quem está na casta política sabe que o cidadão não vai ler, que nem o próprio policial vai ler, então ele brinca de fazer medida ideológica. Os governadores dos estados membros utilizam também como ferramenta política, certo? E aí você não chega a conclusão nenhuma da DPF. Ela está sendo analisada pelo STF, que é a função do STF é analisar, para chegar a uma conclusão. E aí o decreto diz o seguinte, diz que as operações devem ser executadas, certo? Com medidas que não deixem acontecer, ou pelo menos reduzam, certo? O efeito colateral. Errado? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o seguinte. Existe a fração de Estado, a favela. A gente observa a favela como local, o quartel-general do crime. 80% das pessoas que moram na favela estão envolvidas com crime. Não. Mas o crime faz, sim, com que toda a roda socioeconômica, boa parte da roda socioeconômica da fração de Estado da favela, trabalhe para lavar o dinheiro dele. Você entendeu bem? Vou dar um exemplo. Roubo de carga. O cara rouba carga, leva para a fração de Estado, lá desce a carga, tem o comprador, o empresário da pista, que já encomendou uma parte daquela carga, certo? Porque ele é sujo, né? Porque ele reclama do roubo de carga, mas ele encomenda a carga roubada, certo? Vai um pedaço para lá. Os outros pedaços, você tem a vendinha do tio fulano, o mercadinho da tia ali, não sei o que, você vai vendendo a preço barato. Tu vai comprar um quilo, vai comprar um alcatra com maminha, o quilo tá R$ 36 e R$ 39, certo? O cara vende pela metade do preço para você, você não vai ter o trabalho de ir lá comprar, tem ali, você vai comprar por ali. Tá fazendo errado? Sim, tá receptando, certo? Tá cometendo ilícito, certo? Mas roda o dinheiro do crime. Isso é só um exemplo. E tem os outros serviços que o Estado deveria oferecer, e quem acaba oferecendo e controlando esses serviços é o crime organizado. Ou seja, gira. Mas isso não quer dizer que todo mundo que mora numa favela está envolvido com o crime. Não. Só que ele vive em um lugar, vive numa fração de Estado. Ele conhece o local que ele vive. Ele sabe que o Estado enxerga a população que mora na fração de Estado, que mora na favela, certo? De maneira preconceituosa. E não precisa ir longe, não. Não precisa ir lá pro Leblon, lá pra Lagoa, né? Não precisa caminhar até lá, não, para você entender o preconceito. Não estou falando que todos que moram nesses bairros são preconceituosos, certo? Estou utilizando o exemplo. Mas o preconceito existe, certo? Não é preciso ir até lá. Em qualquer lugar existe preconceito. Basta você apontar para o favelado. Então, o favelado, aquele que mora na fração de Estado, que precisa morar ali, que é trabalhador, que acorda de madrugada, não tem acessibilidade, a criança não consegue ter aula, está preocupado que pode acontecer uma operação policial, uma guerra de facção. A qualquer momento ele tem que trabalhar, ele tem que pegar o trem, paga R$7 de trem, que é uma porcaria, todo quebrado, certo? O transporte público é uma porcaria, mal administrado, vai trabalhar, já chega cansado, sai do trabalho num ônibus lotado, com a cabeça lá de fora, num congestionamento horrível até chegar em casa. Olha a rotina dessa pessoa. Essa pessoa merece ser discriminada? Essa pessoa confia no Estado? Não confia. Não confia, não adianta, não confia. Não confia, mas o Estado quer ser enganado. Então, mediante ao espectro que as pessoas que moram nas frações de Estado têm pelo próprio Estado e do que pode acontecer ali dentro, nós temos crianças, escolas, sempre uso de exemplo, o Complexo da Maré tem aproximadamente 44 escolas públicas, certo? Quando tem uma operação, não tem aula.
essas crianças no futuro, se não tiverem acessibilidade à educação, ou vão entrar para o crime, porque é a cultura, porque a fração de Estado trabalha como Estado. A fração de Estado tem cultura, a fração de Estado tem território, a fração de Estado tem população, tem constituição, tem soberania. Então a cultura, sem educação, sem acessibilidade educacional, a cultura é dura, certo? E ela vai ver aquele criminoso ali com um fuzil, ouro, telefone celular, nesse mundo capitalista, né? Um carro, e ela vai entrar para o crime. Ou no futuro terá um subemprego. Essa é a realidade. Mas o capitalismo precisa disso, né? Da desigualdade social para sobreviver. O capitalismo funciona dessa forma. Ele precisa que tenha pessoas ali embaixo trabalhando para aqueles que estão lá em cima. Para os poucos, a pirâmide é a pontinha, é pequenininha. Agora a base dela é enorme. Certo? O capitalismo trabalha assim. É tão simples observar o capitalismo, né? É preciso ter a base. Eu sou o dono, não vou enfiar a mão para machucar. Alguém tem que trabalhar para mim. Alguém tem que produzir para mim, certo? Para eu conseguir girar o meu capital em cima de quem produz. E quem produz é o operário. Não é difícil. Ou seja, o Estado trabalha para provocar a desigualdade social. Portanto, uma operação feita numa fração de Estado, numa favela, precisa ser bem planejada sim e ter algum motivo para acontecer. Esse motivo tem que ser técnico, baseado em dados de conhecimento sensível, inteligência. Se não são baseados em dados de conhecimento sensível, não tem justificativa para que aconteça. Simples assim. Certo? É errado o decreto? Não. O recurso da força somente será empregado. O recurso da força somente será empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes. O uso da força é até na tela. Somente será empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes. O cara está com uma faca, uma guarnição com 4 policiais, todos armados com pistolas e fuzis, armas de uso coletivo e pistolas, certo? O cara está com uma faca, vai todo mundo disparar, entupir, estragar o corpo do cara, porque ele tem uma faca. Não existe outro recurso, até porque a arma de fogo, dependendo do local onde ela for utilizada, ela pode, além de acertar o alvo, acertar outra pessoa que nada tem a ver com aquilo ali. Você vai fazer um disparo com arma de fogo no centro da cidade do Rio de Janeiro, no horário do almoço, com todo mundo atravessando a Avenida Presidente Vargas para pegar o cara com uma faca, fica desproporcional isso, certo? A menos que ele esteja com a faca no pescoço de alguém. Aí tem que haver técnica. Tem que haver técnica, tem que haver mediação. Mediação de conflito, gente. Tem que acontecer. Ah, Jefferson, pô, nem parece que tu foi polícia 30 anos, tu foi PM, mango. Mediação de conflitos, pô, existe. Existe. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Se o policial tiver um bom potencial na mediação de conflitos, se ele tiver bom senso, e se ele estiver bem psicologicamente, se a saúde mental dele estiver tranquila, ele vai fazer uma excelente ocorrência sem machucar ninguém, inclusive aquele que vai estar sendo preso. Ele vai se machucar em último caso. Essa é a realidade. Detalhe, a mediação de conflitos é utilizada em todas as melhores polícias do mundo. Por que aqui no Brasil não pode ser utilizada? Porque aqui tem que ser a letalidade
como resposta da mediação de conflitos. Tudo bem. A gente não vive na Suíça. Não vivemos na Suíça. Certo? Temos que admitir. Só essa semana, 2 tragédias aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Uma menina, uma turista, entrou numa fração de estado, numa favela, em Vargem Pequena, foi baleada. Outra menina, saindo com os pais, atravessando de Duque de Caxias para Niterói, uma abordagem mal feita, mal preparada da Polícia Rodoviária Federal, certo? Foi ferida também por disparo de arma de fogo e está internada em estado gravíssimo lá no Hospital Adão Nunes, em Duque de Caxias. 2 tragédias provocadas por armas de fogo. De um lado, crime. Essa é a nossa realidade. Isso foi só essa semana. Se nós fizermos uma retrospectiva, esquece, né? Do outro, um órgão de segurança pública mal preparado, trabalhando em uma via muito perigosa, certo? Que tem muitos assaltos, o crime transita ali o tempo inteiro, certo? Não teve preparação para fazer uma abordagem. E aí, cadê a precaução que está aqui, ó? Inciso 2º, certo? Do artigo 2º, os princípios gerais do decreto 12.341 de 23 de dezembro de 2024. Cadê a precaução? Cadê a necessidade? Houve disparo de fogo? É duro ter que falar isso. É duro. Mas a necessidade dos policiais no Brasil todo, principalmente aqueles que trabalham aqui no Rio de Janeiro, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Penal, seja até a Guarda Municipal, que também faz parte do policiamento ostensivo, para mim mal utilizado ainda. Precisamos mais das guardas municipais, precisamos mais de um policiamento municipalizado, porque é assim que funciona no mundo inteiro, certo? Os países mais seguros utilizam o policiamento municipalizado. Quem conhece mais a cidade do que o próprio prefeito? Certo? É simples, sabe? Uma resposta simples. Todas essas estruturas, né, da segurança pública, esses órgãos de segurança pública, necessitam trabalhar com viaturas totalmente blindadas. Totalmente. Eu sei que isso causa um gasto, mas tem muito dinheiro público sendo mal utilizado por aí, não é preciso falar para ninguém, certo? Então, se o dinheiro público fosse bem utilizado mesmo pelos nossos parlamentares e suas cotas e tudo mais, eles deveriam estar indo justamente para essa parte. Todas as viaturas devem ser blindadas. Eu explico por quê. Para você fazer uma abordagem, por exemplo, na Avenida Brasil, você vai serenar a primeira vez, serenar a segunda. O veículo vai tentar, se tiver algum ilícito, vai tentar fugir. Você vai atrás. Rádio, cerco, certo? É o cerco. Enquanto a primeira viatura estiver ali, ó, perseguindo, ou porque não existe perseguição, acompanhando para que seja feito o cerco, entendeu? Você não pode fazer o disparo antes que aconteça o disparo contra a guarnição da polícia, contra a guarnição policial. Esse disparo tem que acontecer para que você efetue o seu disparo se for necessário, se houver necessidade. Mas aí você já tem a certeza que tem armas no veículo, ou uma arma, ou mais de uma arma, certo? Que já disparou contra você, e aí, se for necessário, você vai utilizar a força de maneira moderada e inteligente. Lembrando que o cerco está sendo feito. Isso tudo deve ser muito rápido. Não existe a possibilidade, porque o policial trabalha de maneira sob pressão, aliás, de fazer uma abordagem numa viatura que não seja blindada, porque o rosto dele é a blindagem. Ele vai levar o primeiro tiro e vai morrer, certo? Então pensa nesse momento
que você observa. Eu deixo o primeiro disparo, vou torcer que não acerte o meu rosto, se eu não morrer, tá tudo bem. Na realidade, eu trabalhei assim durante anos. Anos. E digo para vocês, para a gente encerrar bem esse vídeo aqui, o último vídeo de 2024. Diante de toda essa esfera, aqui no Rio de Janeiro, do crime, né, a movimentação do crime organizado, a maneira que ele vem se movimentando, as facções, essa tentativa de expansão territorial que o Comando Vermelho vem fazendo com muita força, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, tanto que ele domina, né, a Amazônia Legal, e aqui no Rio de Janeiro ele também domina o Rio de Janeiro, atualmente, e o crescimento vem cada vez maior. O local mais importante, ou os locais mais importantes do Rio de Janeiro, são as vias expressas. Armas e drogas não chegam nas frações de Estado por drone ainda. Elas passam pelas vias expressas. A principal é a Avenida Brasil. Você tem a chegada da Rio Santos, que atualmente, até Campo Grande, de Santa Cruz a Campo Grande, quem é responsável por aquele patrulhamento é a Rodoviária Federal. Um erro absurdo. A PRF não tem efetivo. A Polícia Militar também não tem, mas a PRF menos ainda. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um que vai atravessar para subir a Rio Santos e passa de Campo Grande, não vê policiamento até entrar na Rio Santos, vai encontrar lá no posto da Polícia Rodoviária Federal. Enquanto isso é nulo. E nesse local, a movimentação do crime organizado vem sendo cada vez maior. Então, da rodovia Rio Santos, o crime desce, acessa a Avenida Brasil. Para chegar aonde, a maioria das vezes? Ele atravessa para chegar até o Complexo da Maré, até o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha. Ele utiliza os retornos, o Trevo das Margaridas para poder acessar a rodovia Presidente Dutra. Ele utiliza o Trevo das Missões para acessar ao Washington Luiz. Ele vai até a linha amarela para acessar o Complexo da Maré, fazendo retorno, ou então seguindo a linha amarela para entrar na saída 6, que é estratégica para o Comando Vermelho, porque a saída 6 dá acesso direto ao Complexo do Alemão. Certo? Então a Rio Santos é uma entrada. Descendo a Avenida Brasil, tem o viaduto que recebe o quilômetro 32. Nova Iguaçu, Campo Grande, outro local complexo, mal policiado, passagem do crime, grandes cargas de drogas entram por ali em veículos de carga. É um verdadeiro efeito formiguinha. Eles dividem drogas e armas em veículos de carga e também em veículos de passeio, às vezes com familiares, né? Para que a polícia não tenha aquela... para a polícia ter aquela sensibilidade de observar, não, uma família eu não vou abordar. Então você tem outro acesso complicado. Continua a Avenida Brasil, chega na altura do Trevo das Margaridas, irmão, ali é o problema, porque é a rodovia Presidente Dutra. E é pela rodovia Presidente Dutra que chega a cocaína e a maconha. Chegam a cocaína e a maconha e também as armas. Isso é notório. Ali quando chega no primeiro posto de Seropédica, eles dividem. Ou vem pelo quilômetro 34 e 32, ou segue a Dutra inteirinha para poder acessar o Trevo das Margaridas e aí descer. TCP Acari, Amarelinho, Vila Aliança, Comando Vermelho desce para o Complexo da Maré, desce para o Complexo da Penha, desce para o Complexo do Alemão, acessa a linha amarela. E depois vem o Trevo das Missões. De um lado ali Lucas, do outro a Cidade Alta, ou seja, o Complexo de Israel. Complexo de Israel. Você tem mais um local quente, porque vem de Duque de Caxias, vem da região serrana, um local que passagem do crime organizado, 1, 2, 3, 4 veículos, às vezes todos eles com vários elementos armados e com armas de uso coletivo, fuzis. É um local complexo, é um local importante para o crime. E aí por último vem a linha amarela e a linha vermelha, né? Porque a linha vermelha dá acesso à Zona Sul, dá acesso ao Paulo de Fronten, dá acesso às comunidades ali que outro dia um turista argentino foi
baleado. Enfim, as vias expressas são muito importantes. Então, eu acredito que o efetivo nas vias expressas deve ser muito grande. Assim como os policiais que trabalham nas vias expressas devem ter acessibilidade à tecnologia. O dia que a gente conseguir fazer com que os policiais que trabalham nas vias expressas tenham acessibilidade à tecnologia de ponta, certo? Fazendo o serviço tanto preventivo quanto o repressivo, abordagem, e também a ostensividade, vocês vão perceber que boa parte do que está acontecendo vai diminuir, porque o crime só vai ter que comandar na mata. E na mata é só em guerra. Fora isso, a manutenção da guerra precisa da pista. Sem pista, não tem nada. Feliz 2025. Feliz 2025. Espero que vocês continuem seguindo o canal, façam contestações, façam críticas, compartilhem, curtam. É muito importante que vocês apertem o joinha, certo? Se eu cometi algum erro, peço desculpas. Não sou o dono da verdade, não sou uma máquina, nem faço questão. Meus vídeos não são editados, então, portanto, eu posso cometer um erro aqui, outro ali. Eu mesmo revejo e mantenho até os erros, certo? Enfim, porque a vida é isso. A gente precisa entender que ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe de tudo. A gente precisa ser uma esponja para adquirir conhecimento, transmitir conhecimento e discutir esse conhecimento para chegar a algum tipo de evolução, algum tipo de inovação, principalmente na gestão pública. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.